Quanto à história de vida de hoje, vamos ouvir uma linda história intitulada A História Secreta Chamada Casamento Infeliz. Nunca imaginei que minha vida se transformaria em um escândalo barato de tabloide. É engraçado como fazemos planos perfeitos, diversão suburbana, churrascos de domingo, vinho de sexta-feira, apenas para vê-los desmoronar quando a realidade bate. Meu nome é Bob Davis. Confio na minha esposa Lina e nos meus 2 filhos, Mike e Anna. Eu confio no meu melhor amigo, Josh. Essa confiança foi abalada por segredos e lençóis de motel. Mas isso não aconteceu da noite para o dia. No começo eu era cego. Então a coceira no estômago. Numa terça-feira à noite, entrei em casa pensando que Lina estava dobrando roupas. O reality show está no ar. Em vez disso, houve silêncio. Na cozinha, ela sussurrou ao telefone, com o rosto vermelho. Oi, eu disse, olhando para ela pelo telefone. Está tudo bem. Ela desligou como se tivesse se queimado. Apenas um colega, uma crise. Talvez Lina gostasse de bancar a boa samaritana, mas havia algo em seus olhos que me embrulhou o estômago. Eu queria acreditar que não era nada, mas no fundo eu sabia que era algo maior. Algo está apodrecendo sob a superfície. Poucos dias depois, encontrei a prova real. Voltei para casa a pé do campo de golfe, vasculhando minha bolsa em busca das roupas suadas que eu tinha deixado sem vida. Em vez disso, minha mão agarrou um par de jeans de Lina. Uma camada de revestimento de borracha cai. Um maldito revestimento de borracha. Nunca os usamos. Lina está tomando pílula anticoncepcional. Meu coração batia como um tambor antes da execução. De repente percebi que não havia mais necessidade de dar saltos lógicos. Mesmo assim, eu ainda queria encontrar alguma outra explicação. O mal-entendido cósmico. Mas sejamos honestos, não há outra explicação para uma capa de celular usada no bolso da sua esposa. Senti náuseas, então coloquei as evidências de volta na cesta e cambaleei em direção ao banheiro. Lembro-me de olhar para o espelho com os olhos arregalados de espanto. Meu reflexo estava me provocando silenciosamente. Coite din ho. Foi então que fiz uma promessa a mim mesmo. Se minha esposa me traísse, eu não seria covarde. Vou reunir as evidências e enfrentá-las. Não vou deixar isso acontecer. Josh Walters, meu melhor amigo da faculdade, quando vivíamos de macarrão instantâneo barato e pílulas de cafeína, se apresenta. Ele foi o padrinho, o palhaço que fez um brinde engraçado à despedida de solteira da Lina e ao meu medo de dançar. Ele tem uma esposa, Carla Walters. Ela era o tipo de mulher que fazia um pregador gaguejar. Alto, cabelos ruivos flamejantes, olhos azuis perigosamente brilhantes. O corpo dela é incrivelmente tonificado para uma mãe de 30 anos, realmente excepcional. Mas, apesar de toda aquela perfeição física, havia algo nela que me deixava desconfortável, como um gato olhando para um pássaro preso. Numa manhã de sábado, enquanto eu andava de um lado para o outro na sala de estar e pensava no que fazer em seguida, a campainha tocou. Carla ficou ali com uma expressão estranha, parte brava, parte satisfeita. Ele me cumprimentou antes de entrar na minha sala de estar, apontando para o meu sofá com o dedo bem cuidado, como se estivesse me dizendo para sentar. Então eu sentei. Bob, não minta mais para mim. Ela retrucou. Eu sei que Lina está dormindo com meu marido. Ele disse isso de forma tão direta que fiquei sem palavras. Estou tonto. Espere. Você sabe. Minhas palavras sumiram. Como ele sabia? Há quanto tempo você sabe? Carla pegou um pequeno envelope pardo e jogou um punhado de fotos na minha mesa de centro. Lina e Josh estão alugando um quarto em um motel, com a intimidade furtiva de 2 pessoas que se acham muito inteligentes. Foto após foto, eles deixaram a programação do motel em um canto. Toda vez que tiro uma foto, meu peito aperta. Investigador particular, disse Carla com firmeza. Custou-me muito da herança que meu pai me deixou, mas valeu a pena para confirmar que ele era um porco infiel. Sua voz estava cheia de veneno, mas apesar disso ela permaneceu calma. Muito calmo. Foi a primeira vez que percebi a crueldade de Carla. Um lampejo de medo passou por mim. Eu entendo, se Lina e Josh eram monstros porque trapacearam, então Carla poderia ter sido um monstro completamente diferente. Isso é realmente muita coisa. Mamuriai. Por que você está me contando isso agora? Ele endireitou os ombros e fechou os olhos. Porque ele está indo para outra viagem de negócios.
Com sua esposa. Item acho que você merece saber. Item e desde então. Item ele acrescentou, com os lábios curvados num sorriso estranho. Item tem um plano para fazê-lo sofrer. Item foi uma estranha sensação de alívio quando percebi com absoluta certeza que Lina estava se divertindo com minha melhor amiga. Quer dizer, sim, isso me embrulhou o estômago e queimou meus nervos. Item mas pelo menos não sou louco. Item agora o revestimento de borracha fazia sentido e o depoimento de Carla era impecável. Item mas a atitude de Carla me chocou ainda mais do que a notícia. Item ele falou de forma concisa e profissional, como se estivéssemos falando sobre o mercado de ações. Sem lágrimas, sem dor, apenas uma determinação férrea. Item vingança, ela disse, apontando para uma foto com uma unha perfeitamente cuidada. Item é uma forma de arte. Você pode ir até o fim com a energia nuclear, ou pode planejá-la direito. Item olhei para ela com cansaço. Item, o que você quer dizer? Item Carla respirou fundo e se inclinou para frente até que seu rosto ficou a centímetros do meu. Se quisermos destruí-los, ele sussurrou. Item não podemos simplesmente expô-los. Temos que quebrá-los. E eu sei exatamente como fazer isso. Item sentia arrepios nos braços. Item este é o primeiro grande sinal de que Carla é mais do que apenas uma esposa traída em busca de justiça. Ele é calculista. Item ele queria que eles fossem queimados. Uma parte primitiva de mim entendia esse impulso, mas outra parte, a racional, não queria saber. 2 noites depois, Carla retornou. Lina diz que trabalha até tarde. Mas eu sei disso bem. Ela pode estar com Josh em algum motel. Carla estava na minha sala de estar com um olhar brilhante. Item Bob, ele disse em voz baixa. Tenho certeza de que você já repetiu essa cena de traição na sua cabeça 1000 vezes. Item vou voltar, mas precisamos de um plano. Item que tipo de plano? Minha intuição me disse que eu não gostaria da resposta dele. A Carla Exelu. Vingança total. Você disse que não queria ser um covarde estúpido. Bem, vamos mostrar a eles o que significa ser enganado. Item ele começou a andar de um lado para o outro. A fenda em seu vestido preto revelava um pouco de sua coxa lisa a cada passo. Item meu pai sempre dizia, se você for enganado, cancele o contrato ou peça uma indenização. Item sim, quero uma compensação e quero que ele sofra. Item minha ideia brilhante é esta. Se eles nos tratam como idiotas, faremos o mesmo. Item minha pele se arrepiou quando entendi sua insinuação. Ele não estava dizendo coisas indiretas. Item você quer dizer, você e eu. Item Carla fez uma pausa, com as mãos na cintura. É isso mesmo, Bob. A vingança adulta é consensual. Pense nisso. Eles trapaceiam. Nós trapaceamos. Vamos dar a eles um gostinho da deles. Item nosso remédio está podre. Item e nós mantemos isso escondido. Então, se eles suspeitarem, eles entenderão como é estar no nosso lugar. É que pena. Olhei para ela, meio enojado, meio divertido. Há uma lógica distorcida em tudo isso, mas é insana e moralmente falida. Uri amargamente. Item Carla, você está sugerindo que nos tornemos como eles, não é? Não é isso que nos leva ao nível deles. Item ela sorriu. Eles estão rolando na lama, Bob. Estamos descendo só para dizer olá. Eles nos fizeram fazer isso. Item eu não disse nada. Imagens de Lina passaram pela minha mente. O sorriso brilhante que eu amei por anos, a sensação de seus lábios nos meus, o calor de seu corpo à noite. Item a raiva encheu meu estômago. Talvez Carla estivesse certa. Talvez tenhamos o direito de afundar. Item Carla interpretou meu silêncio como consentimento. Seus olhos brilharam com vitória. Item fantástico, ele disse, dando um passo à frente até que nossos rostos quase se tocaram. Então vamos começar. Item gostaria de poder dizer que a primeira vez que Carla e eu cruzamos a linha foi um momento de angústia, romance ou hesitação moral. Não é bem assim. Aconteceu espontaneamente, bem na minha cozinha, como sempre. Item Lina irá ajudar uma amiga. Carla toku a campanha. Ela entrou usando uma blusa justa e sem sutiã. Eu podia ver seus mamilos aparecendo através do tecido fino. Como se ele quisesse minha atenção. Item talvez ele queira que eu me sinta culpado. Ou talvez ela só quisesse que eu a desejasse. Item ele olhou para mim e disse.
Item, estou cansado de esperar. Quero me sentir vivo novamente. Item, sua voz era tão baixa que quase parecia um rosnado. Item, você vai me rejeitar. Item, eu deveria fazer isso. Mas eu não fiz isso. Item, porque naquele momento tudo que eu queria era vingança. Eu queria enterrar a imagem da minha esposa e do meu melhor amigo juntos na cama sob uma avalanche de traição, como eu. Item, então deixei Carla escorregar para meus braços. Então minha boca encontrou a dele em um choque de raiva e desespero. E acabamos no sofá. Ele não é nem gentil nem doce. Foi um período difícil, tenso e cheio de raiva. Com raiva deles. Com raiva de nós mesmos por permitir que as coisas aconteçam dessa maneira. Item, quando tudo acabou, Carla sorriu, acariciando meu peito com a ponta dos dedos. Item, isto, ele sussurrou, é o que eles merecem. Item, minha cabeça estava girando com emoções conflitantes, vergonha, satisfação, desgosto. Mas acima de tudo eu sentia uma necessidade intensa e incontrolável, continuar punindo Lina e Josh através do meu relacionamento secreto com Carla. Item, a lógica é distorcida, mas o sofrimento não produz razão. Item, enquanto Carla e eu estávamos imersos nessas sessões secretas, também estávamos secretamente de olho em Lina e Josh. Colete registros de chamadas e recibos suspeitos. Carla me mostrou como grampear minha linha telefônica residencial usando um gravador barato comprado em uma loja de eletrônicos. Item, é assustador ver o quão empreendedor ele é. Era como se ele tivesse planejado toda a missão de espionagem em sua vida anterior. Uma noite, apertei o play no gravador escondido no porão. Meu sangue gelou quando a voz de Lina ecoou pela sala. Item, Lina, Josh, não me canso de você. Como posso fugir de novo? Item, Josh, querida, você sabe que estou sempre disponível. Vamos almoçar novamente amanhã. Marriott na Jefferson, quarto 402. Eu cuido da conta, como sempre. Item, Lina, tenho algum dinheiro reservado, caso precise de mim. Item, Josh, de jeito nenhum. Eu nunca faria minha namorada pagar, especialmente quando você me fez sentir como um rei. Item, ele riu baixinho e significativamente, e meu estômago se revirou tão violentamente que pensei que fosse vomitar. Lina sollte sussurro travesso. Minha mão tremia no botão de parada. Eu não escuto mais. Já chega. O suficiente para entender exatamente o quão mesquinhos ambos são. Item, enquanto Carla ouvia a fita, seus lábios se curvaram em um sorriso amargo. Ele mentiu sobre pagar pelo quarto. Ele está drenando nossas economias conjuntas, a herança que papai me deixou, há meses. Aposto que ele está contando a mesma história para Lina, que está pagando do próprio bolso. Item, então ele se sente especial. Ele enganou a todos nós. Engoli em seco com dificuldade. Então eles são atrevidos. Isso significa que eles podem cometer um erro em breve, certo? Nós os pegaremos em flagrante. Item, Carla assentiu, mas depois sorriu lenta e cautelosamente. Enquanto isso, ele disse, devemos dobrar a aposta. Vamos ter nossas reuniões de loja. Deixe-os se perguntarem por que estamos tão calmos. Deixe-os sentir as rachaduras se formando sob seus pés. Item, continua por semanas, talvez meses. É tudo um emaranhado de segredos e tensão. Carla e eu nos tornamos algo profano. Uma união nascida na amargura. Foi estranho como isso nos levou a um lugar perigoso, tão perto que eu nunca imaginei. Item, um dia, Lina de repente chegou em casa com o rosto pálido. Ele caiu no sofá com lágrimas nos olhos. Item, Bob, ela disse com a voz trêmula, preciso te contar uma coisa. Item, meu coração estava batendo forte. Isto é uma confissão? Ele vai me pedir perdão ou me culpar pela minha negligência? Eu me roubei. Item, ela fungou, brincando com sua aliança de casamento. Eu me sinto culpada. Ela sussurrou. Eu traí você. Item, ele não disse o nome de Josh, mas eu sabia exatamente quem ele era. Meu maxilar cerrou-se com tanta força que doeu. Mas tentei manter a calma para que ela pudesse continuar. Item, eu nunca quis te machucar, ele disse com a voz trêmula. Mas eu fui pego nessa obsessão. Foi emocionante. Foi diferente. Sinto muito. Estou farto disso. Item, ela pegou minha mão e lágrimas escorriam pelo seu rosto. Quero que a gente resolva isso. E eu te amo, Bob. Eu fui idiota, mas acabou agora. Por favor, acredite em mim.
Item olhei para ela com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Uma parte de mim queria abraçá-la e soluçar em seus cabelos, confessando que eu tinha dormido com Carla e que estávamos na mesma situação. Mas minha raiva ofuscou toda a pena. Item agora me desculpe. Eu disse suavemente e gentilmente tirei a mão dela. É confortável, Lina. Um pouco atrasado, mas confortável. Item ela chorou mais alto. Eu sei, mas a verdade é que fui imprudente. Item eu me levanto. Se você espera que eu me abandone em gratidão pelo seu arrependimento sem entusiasmo, então esqueça. Eu não vou lutar com você. Faça o que quiser. Item deixei-a ali, tremendo no sofá, enquanto subia as escadas correndo. Só o soltei quando tranquei a porta do meu quarto. Lágrimas silenciosas de Traicao. A lembrança dos lábios de Carla nos meus girava dentro de mim. Uma traição de iguais. Item naquela noite contei a Carla sobre a confissão de Lina. Ela enrijeceu-se. Item essa pessoa te contou quem estava te traindo? Item eu respondi sério. Mas eu sei que ela sabe que não sou um tolo ignorante. Item eu não ficaria surpreso se ele tentasse implorar por misericórdia. Item Carla riu de uma forma vulgar e sem graça. Lina não é tão ignorante quanto eu pensava, mas está claro que ela não sabe o que fizemos. Item sim, sobre isso. Engoli o nó na garganta. Você não acha que deveríamos parar por um momento? Item os olhos de Carla brilharam de extrema raiva. Você acha que eu terminei com eles? Josh continua mentindo para mim dia após dia, fingindo ser um bom marido. Ele não confessou nada. O colapso de Lina não muda nada. Eu suspirei. Carla, estamos nos prejudicando tanto quanto estamos prejudicando eles. Item ele chegou mais perto. Não me diga que você está desconfortável, Bob. Não finja. Item sua proximidade desperta desejo e medo. Uma parte de mim queria jogá-lo fora. Uma parte de mim gostaria de me enterrar naquele abraço tóxico novamente. Item você é louco, sussurrei. Item e você também, ele sussurrou, inclinando-se até que seus lábios tocaram minha orelha. É por isso que funciona. Item se houve um acontecimento que mudou completamente o jogo, foi a noite em que Carla apareceu na minha casa toda machucada e chorando. Graças a Deus Lina estava com as crianças, então eu mesma abri a porta. Item o cabelo de Carla estava bagunçado e seu rímel estava escorrendo. Item me ocorreu. Ele cuspiu assim que cruzou a soleira. Abri bem os olhos. Josh, você quer dizer que ele realmente... Item ela sentiu, com a voz trêmula de raiva e lágrimas. Ele suspeitou que eu estava traindo porque eu não o deixava mais me tocar. Ele me confrontou. Nós discutimos e então ele me deu um tapa. Item seu rosto estava contorcido em uma careta. Eu estava grávida, Bob. Eu nem sabia até o médico me dizer que eu tinha sofrido um aborto espontâneo. Item meu coração estava prestes a parar de bater. Espera. Quero dizer, acabei de descobrir que estou grávida e então... Item ele sentou-se no sofá, escondendo o rosto entre as mãos. Será seu, ele sussurrou, com a voz embargada. Não é dele. Item ajoelhei-me ao lado dela, uma onda de emoções conflitantes ameaçando me dominar. Se a história dela for verdadeira, uma criança concebida em vingança foi perdida violentamente. Estremeci, sem saber como reagir. Item as lágrimas de Carla deram lugar ao vazio. Ele inalou e enxugou os olhos. Eu odeio isso, ela disse com uma voz fria. Eu odeio Lina porque ela é a razão pela qual eu tive que fazer tudo isso em primeiro lugar. Item e você? Item ela olhou para mim com meio sorriso torto curvando seus lábios. Eu só quero seu filho, apesar dele. Essa é a verdade. Item eu cambaleei como se tivesse levado um tapa. Carla, isso é loucura. Ambos. Item seus olhos brilharam com um novo ódio. Não finja se importar. Nós usamos um ao outro. Eu usei você mais. Não adoce a pílula. Carla, acalme-se. Implorei, estendendo a mão para agarrar seus ombros. Item ele apertou minha mão violentamente. Não me diga para me acalmar. Ele me bateu e me fez perder meu filho. Mesmo que eu nunca tenha pretendido criá-lo normalmente, ele ainda é meu filho. Vou vê-lo apodrecer antes de... Item Carla me pediu para acompanhá-la para enfrentar Lina e Josh. Vamos encurralá-los no motel, expô-los,
e então eu decido até onde quero ir. Você disse que não queria ser fraco. Esta é sua chance, Bob. E tem mesmo com muito medo, eu ainda concordei. Algo dentro de mim também atingiu o ponto de ebulição. A confissão de Lina foi superficial. Ela se desculpou, mas nunca me disse que era Josh. Estou cansado das mentiras. Tudo mentira. Item Carla descobre que Josh e Lina reservaram um motel barato perto da rodovia para o encontro ao meio-dia. Ele me mandou uma mensagem com o endereço e eu saí mais cedo do trabalho. Encontrei Carla no estacionamento e corremos para dentro. Item o funcionário magro viu nossos rostos e nem nos perguntou nada enquanto subíamos as escadas. Carla brandiu o cartão-chave que havia roubado da jaqueta de Josh. Sala 210. Item meu pulso estava acelerado a cada passo. Os olhos de Carla brilharam com uma alegria quase psicótica que me fez perder a calma. Ele colocou a chave na fechadura. A luz piscou verde e nós avançamos. Item Lina estava vestindo uma camiseta, enquanto Josh pulou da cama, seu rosto meio vestido contorcido em pânico. Que diabos? Lina gritou. Item a risada de Carla ecoou pelo ar, aguda como vidro quebrado. Surpreenda-se, seu trapaceiro bastardo. Item os olhos de Josh se arregalaram. Carla, você está louca. Ela olhou para mim, corando de culpa, ou talvez de pânico. Bob, deixa-me explicar. Item mas Carla o interrompeu. Não tente fazer isso. Ela rosnou. Eu sei de tudo. Tudo. Item ele levantou o queixo e sua voz tremeu de raiva. Você acha que pode me bater e sair impune, Josh? Item Lina olhou entre nós. Eu bati em você? Do que você está falando? Item Carla apontou para mim com o queixo. Digger els, Bob. Item limpei a garganta, minhas mãos tremiam e minha voz estava rouca. Josh, você colocou as mãos em Carla. Você a forçou. Item ele está mentindo. Josh latiu, com o rosto vermelho. Eu nunca toquei nisso. A Carla resmungo. Mentiroso. E você vai pagar por isso. Item seu olhar caiu sobre Lina. E minha querida Lina, você tem orgulho de si mesma por dormir com um cara que dá socos na cara de mulheres grávidas. Você é estúpida se acha que ele realmente se importa com você. Item as bochechas de Lina ficaram pálidas. ¿Grávida de quê? Item Carla apontou para ela. Ah, você não mencionou esse pequeno detalhe. Isso me fez perder o filho de Bob. Item Lina congelou e olhou para mim horrorizada. O quê? Você e Carla. Item cerrei os dentes. Sim, já faz meses. O mesmo vale para você e Josh, Lina. Item por um momento a sala ficou tão silenciosa que o zumbido do ar-condicionado podia ser ouvido. O rosto de Lina se contorceu de dor. Item Bob, como você pôde fazer uma coisa dessas? Minha raiva explodiu. Não ouse fingir que foi traído. Você nos separou primeiro. Você e aquele bastardo do Josh tentaram ficar entre nós. Item levantando as mãos, eu disse, todos se acalmem. Item ele olhou para Carla com desespero evidente em seus olhos. Querida, você me conhece. Eu nunca te bateria. Nunca coloquei as mãos em uma mulher. A Carla rosnou. Me chame de baby de novo e eu vou quebrar seu maxilar. Você sabe o que fez. Pare de mentir antes que eu. Item de repente, ela se lançou sobre ele, arranhando suas bochechas com as unhas. Item eu me lancei para frente, agarrando seu pulso, mas ela sibilou descontroladamente por entre os dentes cerrados. Item lágrimas estavam caindo. Josh cobriu o rosto e xingou alto. Lina estava nos encarando como se fossemos loucos. Item então ele gritou, vamos parar. Estamos fazendo papel de bobos. Carla se virou com os olhos brilhando. Oh, desculpe. Estamos perturbando sua casinha aconchegante. Item segurei Carla, meu corpo tremendo de adrenalina. Ele estava definitivamente à beira do desastre. Pensei que a polícia chegaria a qualquer momento. Item Josh pulou, seus olhos cheios de pânico, dizendo, não sei de onde surgiu essa história sobre a surra, mas é uma farsa. Ou, apenas calhe a boca. Item Carla sibilou, você vai pagar de qualquer jeito. Item no meio de todo aquele caos, Lina de repente ficou pálida e cambaleou sobre as pernas.
Josh apertou o braço dela com força, mas ela se afastou abruptamente. Seus olhos estavam fixos em mim. Bob, ela sussurrou, o que mais está acontecendo? Seus lábios trêmulos se separaram. Eu também estou grávida, e não sei de quem é o bebê. Senti que meu estômago ia embrulhar. Carla enrijeceu-se em meus braços. Quer dizer que você não sabe a quem pertence. Rugi. Você me traiu com ele, então como ele pode ser meu? As bochechas de Lina ficaram vermelhas. Porque você e eu nem sempre fomos cuidadosos. Lembra daquela noite, alguns meses atrás, depois que eu deveria terminar com Josh, eu. Josh falou com a voz trêmula. Espera. Você disse que tinha passado por mim. Claramente não tinha, se ainda está brincando. Lina olhou para ele com olhos ferozes. Eu disse que tinha acabado com você. Mas você me fez sentir culpado, e eu estava fraco demais para resistir. Nunca foi sobre o seu amor, seu idiota. Foi uma emoção louca que me arrependi no momento em que saí desta maldita sala. Carla soltou uma risada curta e amarga. Então, deixa eu ver se entendi, Lina. Você terminou, mas não de verdade. E agora você está grávida de... Só Deus sabe de quem é o filho. Ela me lançou um olhar zombeteiro. Parabéns, Bob. Você pode estar criando o filho de Josh, ou pode ser seu filho, ou pode ser algum babaca em algum bar que não conhecemos. Os olhos de Lina brilharam. Cala a boca, Carla. Você não sabe de nada. Os lábios de Carla se curvaram. Eu sei o suficiente. Sei que você e Josh merecem o inferno juntos, e sei que Bob é ingênuo demais para ver que cobra você realmente é. Não me arraste para isso. Eu vacilei, mas Carla se virou e me esfaqueou no peito com o dedo. Você não é uma vítima, Bob. Você se juntou a mim na cama, lembra? Ou no seu sofá. Ou naquele quarto de motel barato ao sul da cidade. Você gostou. O rosto de Lina se contorceu em uma expressão de desgosto. Vocês dois são porcos. Vocês dois. A raiva correu em minhas veias. Você quer falar sobre porcos, Lina? Você faz sexo com minha melhor amiga há mais de um ano e tem a coragem de nos chamar de porcos. Josh pressionou a mão na têmpora e gemeu. Fiquem todos quietos. Sua voz ecoou na sala estreita. Olha, eu não encostei um dedo na Carla. Ela mentiu e disse que eu bati nela. E é verdade que eu dormi com a Lina, mas por que toda essa gritaria? Ela queria tanto quanto eu. Agora estamos quites ou algo assim. Então podemos simplesmente. Carla se afastou de mim e deu um tapa nele. O som ecoou como um tiro. Por chamar meu aborto de grito. Seu bastardo. O rosto de Josh se contorceu de raiva repentina. Por um momento horrível, pensei que ele fosse retribuir o soco. Em vez disso, ele correu para o canto da sala, cerrou os punhos e saiu. Então, o choque final do dia. Carla enfiou a mão na bolsa e tirou uma pequena pistola prateada. Meu sangue gelou. Carla. Gritei enquanto dava um passo à frente. O que você está fazendo? Ele deu um passo para trás e apontou a arma diretamente para Josh. Seus olhos estavam selvagens. Eu não vou te matar, ele sibilou. Mas juro por Deus que vou dar um tiro na sua perna se você chegar perto de mim de novo. Lina engasgou, cobrindo a boca com as mãos. Josh levantou as duas mãos e deu um passo para trás. Meu Deus, Carla, você está louca. Minha mente estava um caos. De uma situação desagradável, em questão de segundos a situação se tornou uma ameaça à vida. Tentei argumentar com Carla, com a voz trêmula. Carla, abaixa isso. Podemos passar sem. Silencio. Ela rosnou. Estou tão farto de vocês todos. Meu filho se foi. Não tenho mais nada a perder. Lágrimas escorriam pelo seu corpo, mas a mão que segurava a arma permanecia firme como aço. Josh, quero que você se ajoelhe e peça desculpas agora mesmo. Ele hesitou, olhando para o cano da arma. Eu meio que esperava que ele se apressasse para fazer isso, mas olhar em seus olhos deve ter lhe dito que ele estava falando sério. Ele se ajoelhou lentamente. Eu sinto muito, ela engasgou, sua voz cheia de medo e ódio.
Carla, você sabe que eu nunca faria isso. Item ela o interrompeu com uma risada que se transformou em soluços. Item eu direi qualquer coisa agora. Agora. Item seu olhar se voltou para Lina. Vocês dois, desçam. Item Lina olhou para ela com a boca aberta. Você não pode estar falando sério. Item Carla engatilhou a arma e o tiro soou como uma promessa de desgraça. Item eu disse para sair, seu bastardo. Item as pernas de Lina cederam. Ele se ajoelhou ao lado de Josh com horror nos olhos. Carla, por favor. Item calha a boca, disse Carla, com lágrimas caindo enquanto ela pressionava o cano da arma na têmpora de Josh. Deus, eu odeio vocês. Eu odeio vocês dois. Item ele olhou para mim com os olhos brilhando de raiva. Item você também, Bob. Todos os homens são sujos. Você se aproveitou tanto de mim. Item enquanto ele me usava, ele deu um passo à frente cautelosamente, levantando a mão. Carla, você sabe que isso não é verdade, ele sussurrou. Estamos todos ferrados, mas não por usar você. É por machucá-los. Item lembre-se de seus lábios trêmulos. Você perdeu tudo no processo. Ele sussurrou com a voz rouca. Você não entende? Meu dinheiro, meu orgulho, meu filho ainda não nascido. Item seu coração estava batendo forte. Ele estava à beira de algo irreversível. Carla, abaixe isso, ele implorou. Olhe para mim. Item os olhos dele encontraram os dela, oscilando entre raiva e desespero. Por uma eternidade, ficamos presos naquele momento, a arma treme em sua mão. Item então, de repente, Carla respirou fundo. Saia da minha vista, ele sibilou, dando um passo para trás. Todos, levantem-se. Saiam. Deixem-me em paz. Item sua voz quebrou em soluços. Vamos tentar nos conformar. Lina e Josh se levantaram de um salto e cambalearam em direção à porta. Tentei manter a calma, querendo tirar a arma das mãos dela, mas Carla apontou o cano para mim, com os olhos brilhando com novas lágrimas. Item eu disse para ir embora. Ele repetiu em voz baixa e trêmula. Et Carla. Sussurrei, não querendo deixá-la naquele estado de espírito. Mas a loucura em seus olhos me disse para correr. Item Lina puxou minha manga, quase me puxando para fora. Corremos pelo corredor e batemos a porta atrás de nós. Item minha respiração parou, minha mente girou. Um segundo depois, um grito abafado rasgou o ar. Ficamos parados, com os corações batendo forte, esperando, mas o tiro não foi disparado. Item ninguém disse nada no estacionamento do motel. Ficamos ali, sob o sol escaldante, todos os quatro, divididos entre a culpa e o ódio. Item Lina tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Josh parecia pronto para explodir com algum insulto vulgar. Item meus membros tremiam de adrenalina. Item Lina foi a primeira a quebrar o silêncio. Estou grávida. E não sei qual de vocês é o pai, ela sibilou, virando-se para mim. Mas se for seu filho, Bob, então talvez ainda possamos resolver isso. Mesmo que seja preciso. Item interrompia em voz baixa. Consertar isso? Está muito quebrado, Lina. Você acha que uma criança pode curar a ferida? Item soluço. Ok, me deixe em paz. Me odeie para sempre se quiser. Eu mereço. Item Josh passou a mão pelos cabelos e bufou com raiva. Não seja tão dramático, Bob. Estamos todos nessa confusão. Item virei-me para ele, a raiva fervendo dentro de mim. Drama? Passei meses ouvindo você chamar minha esposa de querida enquanto você estava me espionando. Você me deixou entrar na sua casa. Você foi o brinde no seu próprio casamento. Item sua voz falhou. Espero que você apodreça pelo que fez a nossa amizade. Item ele sorriu. Amizade? Amigos de verdade não se rebaixam a ponto de fazer sexo com as esposas uns dos outros para se vingar. Ele gritou. Item antes que ele pudesse pensar, ela lhe deu um soco. O punho atingiu-o no maxilar, fazendo-o cair para trás. Ele soltou um suspiro estrangulado e avançou para contra-atacar. Item nós nos enfrentamos em um turbilhão de punhos, alimentados pelo mais puro ódio. Item Lina gritou, tentando nos arrastar para longe. Item caímos no chão. Josh pulou e me deu um soco forte no peito, me deixando sem fôlego. A dor estava me consumindo,
mas a adrenalina estava me bombeando. Eu me virei, invertendo nossas posições e batendo a cabeça dele no chão. Item parar. Lina gritou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele vai te matar, Josh. Pare. Item muitos dias. Josh ficou imóvel embaixo de mim. Olhei para seu rosto ensanguentado. Meus dedos latejavam, mas eu queria continuar batendo nele, punindo por cada traição. Item então uma imagem passou pela minha mente, Carla e sua arma. E eu percebi que estávamos todos perto de uma linha que nunca poderíamos cruzar. Item eu cambaleei para longe dele, ofegante. Ele se virou e cuspiu sangue. Item Lina soluçou, inclinando-se sobre ele. Item o triunfo selvagem dentro de mim rapidamente se transformou em dor aguda. Item trocamos olhares ameaçadores. Item percebendo que estávamos todos esperando, imersos nos escombros que nós mesmos criamos. Item um silêncio tenso e sufocante caiu sobre nós. Item nenhum de nós sabia o que dizer. Item finalmente me abaixei, com as mãos nos joelhos, para recuperar o fôlego. Item o grupo gritou de dor, mas a angústia emocional era pior. Josh ficou lá e empurrou Lina para longe. Item não me toque. Ele gritou, limpando o sangue da boca. Estou bem. Item Lina ficou ali tremendo violentamente. Evitamos olhar nos olhos um do outro. Nenhum de nós prestou atenção às escadas, onde alguns transeuntes estavam reunidos a uma distância segura. Item naquele momento me perguntei o que teria acontecido se Carla tivesse saído com a arma novamente. Mas ela não apareceu. Talvez ele esteja lá em cima tendo um colapso nervoso. Talvez ele estivesse olhando para a bala na câmara, decidindo. Item para nos avisar ou para nos perseguir. Item esse pensamento me deu arrepios. Finalmente Lina limpu agak anta. Não podemos deixar Carla assim, disse ele, tremendo. Ele pode se machucar. Item Josh fez uma careta, seu rosto coberto de hematomas. Ela não tem escolha. Ela enlouqueceu. Item balancei a cabeça com firmeza. Temos que fazer alguma coisa. Talvez chamar uma ambulância ou a polícia. Item os lábios de Lina se separaram. Se ele tivesse contado tudo isso, o caso, a briga, o bebê. Item eu a interrompi com um olhar furioso. Você ainda está preocupada consigo mesma, Lina? Ela apontou uma arma para a cabeça do namorado. Ela. Item perdi um filho. Item não podemos deixá-la ir sozinha. Item finalmente tomamos uma decisão. Provavelmente o único ato de gentileza que restou em todo esse caos. Item chame a polícia. Item liguei para relatar que uma mulher no quarto 210 estava tentando suicídio com uma arma e precisava de assistência imediata. Então desliguei o telefone com um aperto no peito, sem saber se tinha acabado de assinar a sentença de morte de Carla ou salvado sua vida. Item Lina deu um passo para o lado, com os braços tremendo, e se abraçou com força. Eu não conseguia consolá-la sozinho. A traição foi muito brutal. Item Josh olhou para a placa do motel, recusando-se a me olhar nos olhos. Item a tensão é sufocante. Item a sirene estava tocando. O carro da polícia parou. Os policiais correram para dentro. Item momentos depois, Carla apareceu algemada. Ela abaixou a cabeça. A raiva passou. Ela parecia pequena, quebrada, com lágrimas escorrendo pelo rosto e murmurando palavras que eu não conseguia ouvir. Item eles a levaram até um carro da polícia. Ela não resistiu, ela não olhou para cima. Item um sentimento de culpa atormentava meu interior. Eu queria dizer que sentia muito por tudo, mas fiquei em silêncio. Item uma ambulância chegou, provavelmente para uma avaliação psiquiátrica. Luces de sirene piscantes. O peso da nossa culpa coletiva desaparece. Junto. Item um policial se aproximou e perguntou por Carla Walters. Lina respondeu chorando. Josh permaneceu em silêncio. Item quando chegou a minha vez, murmurei uma meia-verdade. Item seu estado emocional. Tememos por sua segurança. Nada sobre fraude. Não por pena, mas por vergonha. Item a polícia assentiu. Precisaremos de sua declaração mais tarde. Agora vá para casa. Item e assim, de repente, tudo acabou. Item nenhuma prisão por armas. Nenhuma consequência real. Item Carla, ironicamente, foi a maior vítima, aquela que foi levada. Item virei-me para Lina,
que me olhou com olhos suplicantes. Item, por favor, Bob, ela sussurrou. Não podemos simplesmente ir embora assim. Item, minha voz ficou fria. Você está sugerindo que nos abracemos na frente da polícia? Item, soluço. Item, Josh limpou o sangue dos lábios silenciosamente. Item, ficamos ali, observando Carla desaparecer no banco de trás do carro da polícia, sufocando nos escombros de nossas escolhas. Item, cerrei meu punho. Eu queria gritar com Lina, perguntar por que ela havia mentido. Item, mas não há mais nada a dizer. É Josh mom Uru. Falaremos mais sobre isso quando não estivermos mais cercados pela polícia. Item, mas não tenho palavras para ele. Item, meu ódio queimou. Só resto vazio. Item, Lina entrou em contato comigo. Item, dou um passo para trás. Item, você está grávida. Você não sabe de quem é o bebê. Carla está na prisão ou em um hospital psiquiátrico. Acabei de bater na minha ex-melhor amiga que está traindo minha esposa há 1 ano. Item, isso é tudo. Item, seus ombros tremiam. Item, Josh olhou para mim, com o rosto inchado. Item, ninguém disse nada. Item, todos sabemos que esta situação é insustentável. Item, a sirene da polícia disparou. Item, o letreiro de neon do motel piscou, como um batimento cardíaco agonizante. Item, sem perdão. Não fechado. Item, tudo que restou foi um abismo de perguntas sem resposta e um turbilhão de dor excruciante. Item, sem dizer uma palavra, nos viramos e seguimos em direção ao pôr do sol. Item, 3 almas quebradas, perdidas nos escombros de nossa própria criação. Item, então nossa história termina aqui. Obrigado por seguir. Esperamos que esta história tenha lhe proporcionado momentos interessantes e relaxantes. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos para que eles possam assistir juntos. Por favor, deixe seus comentários e impressões na seção de comentários abaixo. Estamos ansiosos para ler seus comentários positivos e lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder as outras histórias emocionantes que publicaremos. Obrigado novamente e nos vemos no próximo vídeo.